Olá, aqui é o professor Adelmo Souza. Vou falar para vocês um assunto muito especial, interessante e atual, que é sobre a guerra cultural. É necessário que nós possamos nos identificar se nós somos e se estamos diante dessa guerra como nadador ou mergulhador. Se você tem agido e se comportado diante de um tema tão relevante para nossas vidas, nossas famílias, é necessário que você não permaneça como um simples nadador, e sim que você possa ser um mergulhador diante desses temas tão atual, que vem para destruir a família através desta guerra. Portanto, deixe de ser um mero nadador diante dessas narrativas que o sistema e o mecanismo tem produzido para que você permaneça e continue simplesmente na superficialidade do tema. Mas, a partir de então, você tem que mergulhar, você tem que buscar, você tem que se envolver, para não ser envolvido dessas narrativas progressistas, socialistas, que quer que você permaneça como um simples espectador, como um simples nadador. Mas não tenho dúvida que através deste vídeo você vai passar a mergulhar em profundidade tão grande que nada nem ninguém vai lhe tirar mais do foco. Então, as principais armas desta guerra contra a família, nós temos exatamente o igualitarismo, ou seja, que todo mundo é igual, e na verdade Deus nos criou como pessoas que têm um DNA que nos identifica, que nos diferencia. Ele também tem essa educação sexual integral, que é necessário que você se aperceba e não permita que essas armas usadas para destruir a sua família não entre de maneira sutil na sua vida, na vida e na convivência da sua família, dos seus filhos. Uma outra arma que é muito utilizada é o multiculturalismo, ou seja, muitas culturas que vêm de uma forma tão intensa que você não se dá conta que está se envolvendo e sendo envolvido através desta arma. E uma outra arma também que vem surgindo e surge constantemente através de uma agenda que está sendo encaminhada, está sendo imposta, né? É o ambientalismo, né? O ambientalismo é a preocupação com o meio ambiente, e é importante que nós tenhamos essa preocupação, mas o foco, o alvo, é que você não se aperceba que você está sendo cercado por teorias e com narrativas de destruição através desta guerra cultural, e na verdade não é só lhe destruir como indivíduo, é ceifar a sua família, que é o projeto de Deus, e nada pode mudar esse projeto. Uma outra coisa é essa pedagogia pós-moderna que vem trazendo e vem ressignificando, vem mudando os conceitos do que é exatamente a essência para que você possa se manter e manter a sua família longe dessas armas ideológicas que vêm no sentido de destruição da sua família. É interessante que existe uma diferença muito grande de gerações com relação a esse conteúdo. Nós vamos ver várias gerações que têm sido tragadas. Nós temos as gerações, um pouco da geração X com a geração Y, a geração Z, tem realmente absorvido e consumido de maneira sem que a perceba os conteúdos dessa geração, no sentido de, quando se despertar desse sono, desse berço, de um sono profundo, que a ideia é exatamente para que você se mantenha uma coisa que é
é preciso que se diga que a ignorância, ela é uma indústria, e essa indústria, ela tem consumido, ela tem feito você e muitas pessoas a tomar posse, a absorver esses conteúdos, e quando você percebe, não tem profundidade, só tem superficialidade. E neste vídeo é importante que você tome posse da profundidade desse tema, ou você será envolvido por ele, ou de uma certa forma já está envolvido por ele. E Deus tem levantado homens e mulheres através desse mistério do Family Peace para que você de fato tome conhecimento e não continue nadando superficialmente diante de um tema tão profundo de destruição e guerra. É uma batalha ideológica que você tem que tomar posse e despertar deste sono profundo, né? Então, uma coisa muito interessante desta guerra ideológica é a redução de família, é redução de filhos, é que família não gere mais filhos, ou seja, não se preocupe. E a gente sabe que isso é uma agenda que está sendo seguida, uma agenda para que a sociedade ocidental ela possa se autodestruir, para que as sociedades em torno, né, você não vai ver essa agenda sendo cumprida nas sociedades, tanto asiática quanto sociedade árabe. Você vai ver na sociedade ocidental, e o pior, a sociedade ocidental é que está se autodestruindo ao consumir essas ideologias de destruição até em massa. Como destruição em massa? É exatamente esse termo, destruição aos montes dos seus princípios, dos seus valores. A gente sabe que é o berço do cristianismo, é exatamente a civilização ocidental. A gente vai ver os grandes reformadores, nós vamos ver tanto Calvino na França, e hoje a gente está vendo, está acontecendo, né, na França nesses dias, e o que vem acontecendo, e o que o socialismo, o progressismo tem feito com as suas ideologias, seja ela a do aborto, a da droga, a da propriedade privada, ou seja, fazendo com que as pessoas não tenham e não tenham mais filhos. Quanto menos filhos, melhor, mas vai ser um espaço que outras civilizações vão vir e vão ocupar esse espaço. E quem realmente está destruindo e consumindo essas ideologias, esses ressignificados de conceito, é exatamente a sociedade ocidental. Porque esse ressignificado de conceito, com certeza, não tem espaço na sociedade, tanto asiática quanto na sociedade árabe, mas na ocidental, que o foco, que é o berço do cristianismo, os princípios, os valores judaico-cristão, vem exatamente de fortalecimento da cultura judaica cristã dentro da sociedade ocidental. Portanto, nós precisamos estar atentos para que não possamos estar envolvidos diante dessa situação. Agora, qual a importância, por que realmente nós precisamos promover, fortalecer e defender a família diante dessa guerra que estamos travando? É importante que você perceba e promova e fortaleça e defenda a família enquanto se pode achar, enquanto se está perto, enquanto há tempo, porque a tendência é que você não promova mais a sua família, não fortaleça mais os laços familiares em pai, mãe, esposa, marido, que essas narrativas socialista e progressista desta guerra, desta agenda, ela vem exatamente de uma forma muito clara nos nossos dias. Ela esteve muito tempo oculta e ela era muito sutil. Hoje a gente está vendo que está muito escancarado e só não vê quem já foi imunizado cognitivamente. Eu sei que esse espaço é para despertá-lo, para que você não permaneça
imunizado cognitivamente, nem seja imunizado cognitivamente e passe a promover, a fortalecer e a defender a família o quanto mais rápido possível esta mensagem chegar a você, seja e mergulhe na profundeza desse assunto. E aí, a gente sabe que toda doutrina social que visa destruir a família é má, e para mais ela não é inaplicável, ou seja, toda doutrina social que visa destruir a família é má, e para mais ela é inaplicável, porque quando se decompõe uma sociedade, o que se acha como resíduo final não é o indivíduo, mas a família, que é a célula mãe da sociedade. Tudo começa na família, né? Família é um projeto de Deus, e a gente sabe que ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. Já nos diz Platão sobre isso, né? Então, se falar a verdade, você vai ser odiado. E a gente sabe que a verdade e a vida, né, ela só irá acontecer através das palavras das Escrituras, Deus para a minha vida, para a sua vida. Então, a verdade, ela liberta, ela restaura, ela transforma, ela renova, ela esclarece, ela mostra o quanto nós somos mergulhador, o quanto nós somos nadador. Então, diante dessa guerra, nós sabemos que a família é uma instituição que está sendo destruída pelo tempo. Então, o projeto dessa agenda é destruir pela beirada até chegar no núcleo, no seio da família, com as suas ideologias. E nós precisamos, diante dessa guerra, estar atento, promovendo, fortalecendo a família para que ela não seja atingida por esses dardos inflamados que o maligno vem lançando sobre a família, sobre os seus membros, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos, e precisamos tomar posse enquanto há tempo. E então, meus amigos, minhas amigas, vocês e eu temos uma missão muito especial, muito importante, diante dessa batalha, desta guerra, porque existe um movimento de destruição da família. E esse movimento de destruição, esse movimento destruidor, eu acho, né, que é mais do que destruir a família, mas é destruir a própria pessoa, o próprio indivíduo. E, na verdade, ao destruir a família, destrói o indivíduo, ao destruir o indivíduo, também destrói a família. E nós precisamos estar conectados, estar atentos, para que esses dardos eles possam voltar e não atingir a família como tem atingido. E aí, quando a gente se apercebe que isso é importante, porque tem pessoas que não fazem nada achando que comete pouco, só pode fazer pouco, ou seja, pessoas que acham que não tem condição de fazer mais e acham que fazendo só um pouquinho para ajudá-lo, a sua família, não vai salvar, não vai mudar essa situação. Pois saiba que não comete maior erro. Quem comete maior erro é exatamente aquelas pessoas que têm esse pensamento, ou seja, eu não vou fazer nada porque eu só posso fazer pouco. Esse pouco que você faz para ajudar, para restaurar, para modificar, para promover, para fortalecer a sua família, é muito. Porque o inimigo quer que você continue indiferente diante desse tema que é muito atual, destruição, e eu digo que é uma arma de destruição em massa. E nessa guerra ideológica que vivemos, né, conceitos eles são modificados, valores são ressignificados, há uma inovação linguística confusa, né, deturpada, de conceitos básicos, desvalorização e desconstrução dos valores judaico-cristãos. Então nós temos algumas linguagens hoje, né, que está sendo aceita, né, está sendo até
falada, comentada e nos órgãos do governo, né, que em cerimônias, uma linguagem que na verdade está totalmente fora dos acordos ortográficos, totalmente fora, não pode ser usado em concurso, em redação, mas insistem uma minoria que tem que realmente falar. E se você for fazer uma redação alinhado com esse ressignificado das novas linguagens, exatamente vai ser reprovado, né? O sistema, ele quando pensa, ele não pensa só em parte, ele pensa num todo, ele já planejou tudo, né? Os agentes, desta agenda está nas instituições, tanto pública quanto privada, e nós precisamos entender que vai exatamente tomando o todo o segmento da sociedade está sendo contagiado com esses novos conceitos ressignificados dessa agenda que estamos vivendo. Então, ou seja, como vemos, por exemplo, esse jornalismo militante que influenciam decisões tanto jurídicas quanto as linguagens, questões raciais, forma de pensar, discursos sobre masculinidade tóxica, né? Condiciona a produção de cinema, de filmes, enfim, todos os temas se cruzam e se conectam nesta guerra de destruição da família tradicional. E nós precisamos estar atentos dessas narrativas. Nós sabemos que, recentemente, nós vimos um caso de uma ativista, né? Nós temos uma ativista que ela disse, uma ativista que comentou e falou em live nos seus vídeos, quer realmente destruir a família sim, né? Foi o que ela falou, eu vou destruir a família sim, esse é nosso objetivo. Mas para esse movimento de ataque maciço na civilização ocidental, com os novos paradigmas de conceitos da família plural, né? Com os novos conceitos da família plural, do surgimento de novas entidades familiares, como união estável, como monoparental, homoafetivo, anaparental, mosaico, as paralelas, as simultâneas, as compostas, as substitutas, né? Então, novos conceitos, ressignificado de conceito de família plural. Então, nós precisamos estar atentos a essa mudança que a sociedade está consumindo, principalmente a ocidental, que esses conceitos, esse ressignificado, não entra, como eu já falei, nas outras sociedades, tanto asiática quanto sociedade árabe. Esses conceitos estamos sendo bombardeados e também sendo utilizado pelos os próprios membros da sociedade ocidental, e tem uma parcela, um grupo, só esperando o espaço. Quando essa sociedade está consumindo esses novos ressignificados desses conceitos, as outras sociedades estão se preparando, estudando, se fortalecendo, se formando para controlar, dominar essa sociedade que está se autodestruindo. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, é importantíssimo que você não só absorva esse conteúdo deste vídeo, mas se aprofunde mais, não fique só na superfície, porque tudo isso é na busca da tal função social do novo tipo de família, né? Ou seja, onde o novo normal tem predominado, e nesta ressignificação do papel da família, em que todos devem aceitar como normal. Isso não é normal. Então, uma parcela, um grupo quer que a maioria aceite esses novos conceitos, esses novos ressignificados de exatamente como nós temos, por exemplo, esse ressignificado de conceito de família no dicionário. Então, você vai ver
o dicionário já diz que foi modificado, esse ressignificado do conceito de família, dizendo que família é o núcleo social de pessoas, né, unidas por laços afetivos que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantêm entre si uma relação solidária. Ou seja, o conceito anterior de família, que dizia que era formada pela figura do pai, da mãe, dos filhos, já não predominam nos dicionários, porque foi ressignificado esse conceito. E nós sabemos que eu só posso, você só pode promover, fortalecer e defender a família tradicional como uma unidade fundamental da sociedade, exatamente dentro dos princípios e valores judaico-cristãos. E é realmente o ataque maciço, como a gente tem visto nesses últimos tempos, né, da cultura judaica-cristã, principalmente do berço ali de grandes teólogos, né, que nós temos vindo da Europa, teólogo tanto da Inglaterra, quanto da França, quanto da Alemanha, quanto dos países ali que realmente vem com a base forte de família. Então, como base, a família é exatamente como base da cultura, da economia, da educação, do governo, em todas as áreas da sociedade, a família desempenha um papel fundamental de cumprir o seu propósito para o qual ela foi estabelecida. Então, qual o propósito que ela foi estabelecida, né? Na palavra, nós vamos ver isso em Gênesis 1, de 27 e 28. Né? Então, a gente vê que a família é um projeto de Deus desde a criação do mundo. Deus criou homem e mulher para se unirem em casamento e formarem uma família, com o objetivo de se ajudarem e se complementarem mutuamente, além de terem filhos e criá-los no amor e na fé. Então, esse é o objetivo, o propósito divino para a família. Então, nós precisamos entender que os pais têm o sagrado dever de criar os filhos com amor e retidão, atender às suas necessidades físicas e espirituais, ensiná-los a amar e servir uns aos outros. Os filhos têm o direito de nascer dentro dos laços do matrimônio e de ser criados por pai e mãe que honrem os votos matrimoniais com total fidelidade. Os filhos são herança do Senhor, como diz o Salmo 127, 3. Portanto, nós precisamos estar atento a essas artimanhas, essas setas, né, que diante dessa guerra tem tentado destruir e atingir a família. E todos esses seguidores desse sistema globalista, progressista, que hoje tem somente através de metodologias e narrativa de lutas de classe, eles não estão mais nessa vibe de metodologia, narrativa de luta de classe, nem de revolução armada. Eles potencializarão muito mais nesses últimos tempos, como temos visto, a metodologia deixada por Joseph Goebbels, que foi o ministro de propaganda de Hitler, onde os seus agentes atuaram e continuam atuando na fomentação baseadas em 3 pilares: na comunicação, na educação e na cultura, como consequência a nítida e forte evidência do controle, do domínio e manipulação e escravidão das massas. Então, esse despertamento, esse aprofundamento, não nessa superficialidade de só nadar nos temas, mas você precisa ser um agente que possa. Por exemplo, nós vimos que agora em junho foi lançado um filme da Disney, né? Esse filme chamado Segredo Mágico, né? Um filme um filme que é um curta-metragem da Disney que tem temas livres, né? Um filme, um curta-metragem que tem exatamente uma classificação livre, mas
é um curta que com temáticas LGBT, que vai tocar o seu coração, a propaganda. E nós precisamos que os nossos jovens, as nossas crianças, elas estão consumindo, e os pais estão até levando e mostrando em várias atividades e eventos com esse cunho, e achando isso normal, e achando que isso, enquanto esses temas está bem evidente, que é o tema, o item 5 dessa Agenda 2030, nós sabemos que a Agenda 2030 ela tem 17 eixos, e o eixo 5, que é o eixo exatamente que está mais em voga no mundo inteiro, porque é através desse eixo que nós vamos perceber que a finalidade, o propósito de Deus para com o homem, para com a mulher, para com os filhos, que está nas suas escrituras, que está na palavra, eles serão totalmente ressignificados e destruídos. E isso, a sociedade ocidental está exatamente cumprindo uma agenda que talvez eles não estão se apercebendo que tem por trás um grupo muito interessado que ela se autodestrua. E nós estamos aqui exatamente através desse projeto da Family Peace, nesse projeto, nesse evento, Unidos pela Família, para despertá-lo enquanto há tempo. Portanto, nós sabemos que existem vários projetos que têm levado, através de sala de aula, esses ensinamentos. Nós vimos também quanto, em termos de redução de filhos, a sociedade ocidental prefere exatamente não ter filho, ou ter filho, seja ele qual seja um pet. É muito bom nós termos um animal de estimação, até porque esses animais eles são muito amorosos, leais, interessantes e companheiro, né? Isso é muito importante nós termos, mas mais importante é gerar filhos, responder esses ataques com filhos, né? Quantas famílias hoje não querem ter filhos, né? E o filho é complicado e colocam-se grandes dificuldades, mas Deus nos deu esse propósito, essa bênção, né? E de gerar. E aí a gente vai ver narrativas de aborto, narrativa de liberação de drogas, narrativas, não só narrativas, são fatos, são realidades que eu e você precisamos estar atento quanto essas armas têm chegado, têm destruído, têm afastado do seu propósito, da sua finalidade para o qual Deus te chamou, Deus lhe criou e Ele deseja e almeja. Nós percebemos essa destruição do cristianismo é tão forte que nós vimos agora na abertura uma blasfêmia, na abertura da Olimpíada de Paris, né? Uma cena, né, de um quadro, né, da Santa Ceia, e a gente sabe do simbolismo que é a Santa Ceia do Senhor para a cultura cristã, para a cultura cristã que tem e que realiza a Santa Ceia, né, como em memória, para lembrar o sacrifício de quem é Jesus, né, do homem de Deus, né? Então a gente tem um simbolismo muito forte e, no entanto, houve e aconteceu vários momentos, né? Não só a ceia, teve outros momentos também de blasfêmias ali na abertura da Olimpíada, porém, a gente sabe que é a cultura judaica cristã. Jamais se faria uma abertura, um momento de blasfêmia de outras religiões, de outro segmento religioso, porque o interesse é destruir a cultura judaica cristã, não é destruir aquele ou aquele outro sistema religioso. E isso está se intensificando e mostrando para o mundo qual o interesse exatamente desta agenda, porque nós sabemos que a ignorância é uma indústria e a ignorância vem fazendo vítima, a ignorância ela vem levando pessoas
a mudar de posição, a mudar de lado, a ressignificar os seus valores, os seus princípios, e nós devemos ficar atentos, por exemplo, as duas pautas que estão hoje correndo como projeto de lei no Senado, a nova atualização do Código Civil, por exemplo, em que foi feita uma comissão para gerar um documento, um anteprojeto, que gera mudança em temas, em diversas áreas, como família, como regularização de empresa, de contrato, de herança, propriedade privada, direitos dos animais, direitos digitais. Ou seja, mas o mais preocupante é exatamente esse ressignificar o conceito de família nesse projeto de lei, que vai virar lei, estar no Senado, assim como também nós devemos ter uma preocupação, não ficar na superfície, não só dos temas, dos debates dos nossos representantes no Senado com relação a esse novo Código Civil, mas também uma outra preocupação que nós não podemos continuar na superfície é com relação a um novo documento de referência produzido exatamente por um órgão Conselho Nacional de Educação, né, que houve uma orientação em setembro de 2023 para apresentar esse documento para fazer parte da base para o Plano Nacional de Educação, e que aconteceu em algumas regiões, né, audiências públicas, né, como Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador. Acredito que foram nessas 4 capitais que houve essa reunião, e é muito pouco, e dali foi elaborado um documento, e esse documento tem uma coisa que nos preocupa bastante. Será um documento que vai trazer uma mudança radical nos temas da educação no Brasil. A preocupação é que sobre pautas ideológicas que esse documento de referência, como, por exemplo, ter um favorecimento para que o governo, o Estado, a escola tenham um papel de influenciar muito grande na formação, na visão de mundo dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Ou seja, a visão de mundo estar na mão do governo, estar na mão do Estado, não mais na mão da família. Isso é muito preocupante, porque a visão de mundo, né, ela está vindo de cima desta agenda, essa agenda geopolítica sobre a família, que é a Agenda 2030, que tem esses 17 eixos, e nós precisamos lutar por liberdade. Se essa agenda totalitária, que tem temas que avança exatamente em 2 palavras, e nós vai chegar um tempo que vamos ouvir que é proibido e é obrigatório. Ou seja, isso é proibido e isso aqui é obrigatório seguir, fazer. Então nós precisamos estar atentos de consumo que a sociedade ocidental tem, sem perceber ou percebendo, porque nós vamos ver o ODS, por exemplo, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que tem essa agenda, como eu falei, tem 17 ODS, né, que trata-se de um pacto global assinado durante ali a cúpula das Nações Unidas em 2015, né, pelo menos pelos 193 países membros. A agenda, como eu falei, ela é composta por 17 objetivos ambiciosos e interconectados, né? E 169 metas, né? E esse pessoal da agenda, que aí a gente vai ver que são a sua grande maioria do pessoal da nova ordem mundial, eles acreditam que quando um país consegue atingir um desses ODS, terá conseguido avançar nos outros. E o ODS que mais está em evidência é exatamente a igualdade de gênero, que é o ODS 5, que diz que tem que se alcançar a igualdade de gêneros e empoderamento de todas as mulheres e meninas. Ou seja, eles acreditam, isso está muito em evidência, muito em voga no mundo ocidental. É preciso que se diga,
porque essa agenda jamais ela será na sua totalidade, né, como está se colocando, né, na sociedade, tanto árabe quanto asiática, mas na sociedade ocidental é necessário que as pessoas consumam o conteúdo dessa agenda e daqui a pouco, com certeza, será dominado, controlado, escravizado e exatamente não existirá na sua a redução populacional através tanto de descriminalização de droga, descriminalização de aborto e outras pautas, né? Mas que essa agenda vem trazendo, ou seja, fazendo com que mude o ressignificado de homens e de mulheres e de jovens e de crianças, tudo isso na sociedade ocidental. É necessário destruir essa sociedade, que ela é o berço da cultura cristã, né, dos grandes teólogos cristãos, que trouxe exatamente liberdade, que trouxe exatamente educação, trouxe exatamente uma cultura de princípios, de conceitos, de valores, de família, da função do pai, da função da mãe, da função dos filhos, dos seus objetivos e a seguir e a trilhar e a caminhar com propósito. Mas nós sabemos que existe aí um lado sombrio da força, assim eu chamo, né? E em inglês a gente tem uma sigla que é MIX, que é exatamente Mike India, Charlie Sierra, ou seja, Mike Money e de ideologia estes coerência e ego, ou seja, que faz uma pessoa ela mudar os seus conceitos, os seus valores, né? Ela defendia, apoiava um determinado princípio, valor, uma causa, posição, e agora ela migrou radicalmente para o lado perverso, para o lado cruel, para o lado desumano do sistema. Ou seja, você deve conhecer alguém que ela ou era exatamente fingida, enganadora, né? Ou realmente ela mudou os seus princípios, seus valores, a sua posição, migrou para o lado perverso, cruel, desumano desse sistema, desse mecanismo, pelo menos por 4 razões. A primeira razão que eu digo é o dinheiro, né? Ela mudou por causa do dinheiro. Ela foi convencida pelo dinheiro prometido, ou oferecido, ou recebido, né? E ela foi convencida e ela mudou para esse lado perverso, cruel e desumano desse mecanismo. Ou a segunda coisa, a primeira é o dinheiro, a segunda coisa é a ideologia. Ela foi influenciada, seguiu uma narrativa totalmente irracional e aí ela mudou para esse lado perverso, cruel, desumano do sistema. Ou ela tem um ego tão forte, ela coloca o seu ego na frente de tudo e de todos, né? Mesmo que o argumento seja mentiroso, que ela acreditava, mesmo que o argumento que está se mostrando agora seja verdadeiro, mas essa pessoa não vai mudar porque ela tem um ego muito forte, ela não vai aceitar que estava errado diante da sua posição e aí ela vai permanecer no lado perverso, cruel e desumano do sistema. E a quarta razão, a primeira o dinheiro, a segunda a ideologia, a terceira o ego. A quarta razão que essas pessoas mudam para este lado é exatamente a coação, ou seja, ela está sendo ou foi ameaçada a mudar de posição a fim de preservar a si ou alguém sobre algo restrito a poucas pessoas. Então ela muda por alguma situação que está acontecendo e ela muda de posição ali. E isso é muito preocupante, né? De nós conhecermos pessoas que defendia e hoje ela está no lado exatamente, totalmente desumano, cruel e perverso e radical desse mecanismo, desse sistema. Portanto, eu quero recomendar para vocês alguns livros muito importantes, né? Nós sabemos que tem livros, A Guerra Cultural na Prática, né? É um livro muito interessante. Nós sabemos também um livro
bem legal do Agostinho Lages, que é A Guerra Cultural. Nós temos também um livro bem interessante que é Como Destruir a Civilização Ocidental. Lê este livro. Ali você vai ver exatamente algo tremendo que está acontecendo e a civilização ocidental não está se dando conta. Um outro livro que eu recomendo também é o Totalitarismo Suave. São pessoas que têm colocado regras totalitárias e diz que é um totalitarismo suave, isso é só suave. Um outro livro também que eu recomendo é A Revolução Woke. Estude, mergulhe, se aprofunde sobre esse tema woke, né, que tem envolvido muitos jovens, porque nós sabemos que aqueles que falam contra a família não sabem o que fazem, porque não sabem o que estão desfazendo. Então você está falando mal da família, mas você está desfazendo e não tem noção que você está desfazendo um princípio dado por Deus e criado por Deus, como nós já comentamos, né, que Deus criou, Deus colocou e o homem está para preservar, para promover, para fortalecer, para ajudar a sua família, né? E a mulher, eles não são exatamente no seu... são pessoas individuais que se complementam, né? Eles não são iguais, né? E a gente sabe que só vai gerar filhos quem tem útero, quem tem trompas, quem tem ovário, né? Não tem como isso acontecer se não tiver esses órgãos diante de uma pessoa mulher, né? E isso a sociedade vem consumindo conhecimento, narrativa, doutrina, teses, que ressignifica tudo isso. E Deus e a palavra e a biologia, né? A gente vai vendo exatamente a ciência, né? Ou seja, você tem várias leis da ciência. A gente vai comentar a terceira lei de Newton, a gente vai comentar a biogênese, nós vamos comentar a lei da termodinâmica, nós vamos comentar a lei da causa e efeito. Tudo isso no próximo vídeo a gente vai dar uma explicação sobre essas leis na formação, no conhecimento que Deus tem e na revelação espiritual que a ciência contribui, porque, como diz o nosso amigo professor Juliano, para você ser ateu, você tem que ter muita fé e crer muito, porque todos os conceitos e cai por terra quando você exatamente sai da superficialidade e vai para a profundidade desse tema e desta guerra que está nos envolvendo. Portanto, o segredo para sair dessa matrix, dessa bolha, rumo à liberdade, é a coragem. Deus continue lhe abençoando rica, poderosa, abundantemente, em nome de Jesus. Graça e paz.